Fala, irmãos! Estamos aqui em mais um IBMcast e hoje nós temos como nossa convidada a irmã Ana Carlinda. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo, mas espero que esteja sendo bom. E aí, fica com a gente até o final, porque vai ser bênção. A Ana vai compartilhar com a gente um pouco da experiência que ela tem tido lá com o GC de adolescentes e eu tenho certeza que vai acrescentar muito na nossa vida. Então, roda a vinheta! Carlinda, obrigado por você ter vindo, tá? Por você ter aceitado esse convite. De nada. Você ter assim, aberto um tempo, né, na sua rotina para você estar recebendo a gente, né, nesse momento. E é uma alegria muito grande poder estar te recebendo. Você da família pastoral já traz um peso diferente pro nosso podcast, né? Mas obrigado por você estar aqui. Tamo junto. E já queria que você compartilhasse com a gente de início sobre a sua vivência assim, né, de igreja e a relação que você teve em algum momento com esses pequenos grupos, com células. Rapaz, esse negócio de célula começou na minha vida bem cedo, né? Porque você sabe que tinha aquela lá em casa. Tinha. Né? Primeira célula do São Gonçalo. De parede roxa. De parede roxa. Então começou bem cedo essa coisa do estudo em casa, né? Porque o Hugo fazia lá na casa de vovó. E aí depois disso foi tendo ao longo da vida, né? Começou a ficar mais na moda e também eu já fui da célula de Dieguinho uma vez. Era que funcionava no Alecrim? Não, pô. Era uma lá na igreja. Lá na Ideia. Eu lembro que, tipo assim, começou no acampamento e aí, tipo, ela meio que prosseguiu, entendeu? E aí eu lembro que, tipo assim, quando eu era no começo da minha adolescência, eu tenho essa lembrança de ir na célula de Dieguinho, que era lá na igreja. Era amarelo ainda por cima. Eu lembro que tinha cor. Eu lembro que tinha cor. E aí depois na PIBA eu comecei a estar na frente de um DR, que lá a gente chamava de pequeno grupo de DR. A mesma ideia do pequeno grupo, né? A mesma ideia, só muda. Que era célula, PG, GC, tudo a mesma ideia, né? E aí depois disso aí a gente veio pra cá, mas é uma coisa que a gente vê como agrega, né? Principalmente a parte da comunhão. Aquelas pessoas viram mesmo eles são seus amigos mais próximos e quando mais vai entrando eles vão virando também seus amigos mais próximos, né? É uma questão muito de relacionamento que a gente vê acontecer e como funciona, né? De você ter aquele momento de comunhão e a pessoa se sentir mais livre de poder falar. E sobre toda essa experiência que você teve, né, com os G6, com pequenos grupos, você sente que isso colaborou com as amizades que você tem hoje? Como que você vê nesse sentido, né? Não, com certeza. Como eu falei, as pessoas acabam virando seus amigos mais próximos e alguns dos meus amigos mais próximos eram do meu GC e começaram no meu GC, né? E aqui até o pessoal com que eu mais passo tempo e tal, são eles, entendeu? Então, até hoje, eu sou amiga de todas as pessoas com quem eu fazia célula, com quem eu tinha o DR lá na PIBA, o GC aqui. Nessa época lá de Largo da Ideia, de Diego, era quem que era do pequeno grupo? Cara, eu lembro que era Pedro. Entendeu? Aí eu lembro de Dieguinho. E aí é por isso que eu era mais perto mesmo, porque era um pessoal de mais de Largo da Ideia. É, isso aí, era um pessoal de Largo da Ideia. É porque os acampamentos lá da juventude, né, tinham esses, tipo, encontros como se fosse de pequeno grupo. Isso. Não era? Todo dia de manhã, sei lá, 9 horas da manhã, depois do café, a gente se reunia em pequenos grupos dentro do próprio acampamento, né? Então, acredito que foi depois, né, dessa sequência aí que continuou, né? Foi isso aí. Foi uma parada que deu muito certo no acampamento e eu não sei por que começou a dar certo depois também. Aí, não sei como que isso aconteceu, mas foi. Legal.
esse pequeno grupo, né, que começou lá na casa, né, de vocês lá no Largo da Ideia, né, que o Hugo liderava, eu lembro assim que foi muito importante, né, para a vida ali da juventude. A gente, tipo assim, eu pelo menos, né, tava na adolescência, né, Ana Carolina, acredito que estava entrando na adolescência, talvez. Eu tinha uns 18 anos, por aí, 8, 10 anos. 8? Não, eu tava só vendo a adolescência mesmo longe, assim. Eu tinha uns 8 ou 10 anos, por aí. E foi mais ou menos nesse intervalo. Mas, e é interessante como que, assim, até, né, por meio, assim, dessa visão do pastor Hugo, você traz, né, um pouco disso, dessa vivência no meio, né, da sua experiência de igreja e tal. Isso é interessante que, acredito que em momento nenhum, quando você teve que trabalhar com um pequeno grupo, isso soou estranho, né? Porque você meio que já tinha essa iniciação, né, nessa ideia, né? Com certeza isso fez toda a diferença, né? Ajudou muito porque você tem uma noção do que está acontecendo. Tipo, ninguém precisava me explicar o que era um pequeno grupo, porque eu sabia o que era, né? Eu sabia qual era a ideia, eu sabia qual era o propósito, eu entendi o que eu precisava fazer para tornar aquilo ali um lugar aconchegante, né? Eu espero que seja, crianças. Vocês, por favor, respondam aí. Fala que sim, tá? Fala que sim. Aquele negócio que a gente combinou. Tá? Aí, faz uma movimentação aí no chat aí, bota os comentários. Comenta aí. É ótimo. Vamos lá, quero ver todo mundo falando que é muito bom. E compartilha com a gente assim, um pouco de como tem sido essa experiência, né, agora, né, aqui na Igreja Batista Mutondo. Você está trabalhando com os adolescentes, né? A gente tem percebido vários adolescentes se achegando, né, à igreja, né, desde o início aí do trabalho do pastor Hugo. E como que tem sido essa receptividade deles lá no GC? Eles vêm animados, vêm um pouco acanhado, assim, envergonhado? Como que é o início do adolescente lá no GC? Como é que você sente isso neles? Olha, depende, né? Cada um vai de um jeito, né? Mas quando chegam, normalmente são mais quietinhos, mais vai soltando, daqui a pouco já tá conversando e tal, orando, fazendo tudo que tem, dando opinião lá na hora. Mas eles sempre chegam quietinhos, né? Porque adolescente chega quietinho, mas... Chega mais desconfiado, né? Chega desconfiado. Já até soltar, mas... eles são bem receptivos, né? Eles não têm... Graças a Deus, eles são bem receptivos. Sempre, quando tem um faltando, eles mesmos vão lá e perguntam, tomam a iniciativa. Então, acaba sendo um lugar muito mais fácil deles se abrirem, né? Na verdade, foi um pouco eu que cheguei, porque a maioria deles já se conheciam. Entendi. Né? Que foram criados juntos. Mas toda vez que chega alguém novo, é esse processo. Mas eles são bem receptivos, eles são bem de boa, assim, com quem tá chegando, bem... Gostam, né, do pessoal que tá chegando, fazendo eles se sentirem parte. Aí é show. E hoje tem um grupo ali grandinho, né? Tem. Já tem, tranquilamente, aí mais de 10 adolescentes, né? Tem, eu acho que tem uns 15 até. Uns 14 ou 15, por aí. Caraca, tem uma galera boa. Já daqui a uns tempo a gente já tem que pensar, né? Já tá multiplicando, Já tem algum líder ali que você já vê se destacando? Tem uma galera que dá pra ver que tem uma potencial, parada, né? Tem pode tocar e já tô botando eles na frente, já vai fazendo vocês aí, ó. De vez em quando elas ficam meio desesperadas, porque eu mando mensagem, faz o estudo hoje. Não, como assim faz o estudo hoje? Não, hoje? Dá tempo, fica tranquilo. Tu tem que pegar de surpresa, porque se não pegar de surpresa, pensa muito. Se botar uma coisa mais planejada, aí corre risco de chegar em cima, ligar, hoje não vou poder, não acordei muito bem. Tem que ser no susto. Tem que saber se a pessoa tá bem primeiro. E aí, tá tudo bem? Tudo bem, vai no GC hoje? Então tá bom. Bom, essa aí é uma tática bem interessante, né? Até pra gente aplicar em outros G6, né? O pessoal que tá mais travado, né? Vai no susto. Não, isso eu gostei. Até depois vou registrar aqui nas minhas anotações. Mas até isso mesmo que eu ia perguntar. Você tem conseguido, então, trabalhar com eles, trazendo, assim, essa participação, né, mais ativa deles no GC, né? Colocando à frente de estudo. Sim, eles costumam orar bastante. Eles
tem sempre alguém disposto a orar, tem sempre alguém disposto a falar, dar opinião e tal, ler a Bíblia. Mas eles são bem ativos, assim, estão bem dispostos a... Eu acho que aprender, né? Você tá ali, eles estão dispostos a aprender. Quando você quer falar é porque você tá interessado na parada e aí dá pra ver que eles estão gostando, assim, de... Então a reunião acaba fluindo bem, né? Não fica aquela coisa mais de, sei lá, a pessoa que tá orientando, direcionando, falando direto e o pessoal só, né, ali ouvindo, né? Eles interagem bem. Interage, de vez em quando tem até que lembrar de voltar, né? De dar uma parada, né? Não, vamos... Mas isso é bom, isso é bom. Seguir. Você tem que fazer ali o papel da pastora mesmo, né? Que é ali, ó, administrar o rebanho, ó, vem pra cá, gente, ó. Vamos nos conter, né? Não, isso é legal, cara, isso é legal. Eles são bem... Vem pra frente. Ativos, É muita energia. Tem energia. Não, energia não, porque adolescente não tem energia, né? Cara, muito fica bom. Difícil pra eles. E como que funciona assim essa dinâmica lá de vocês? Digo do GC, por exemplo, né? Imaginando que a gente fosse ter um GC hoje, como é que começa? Tem louvor, tem, sei lá, momento de oração, como é que vocês organizam? Vai direto pro estudo? Como é que é feito? A gente chega... Tento chegar um pouquinho antes e tal, porque sempre tem conversa antes, né? Aí pra gente conseguir começar às 7h30, a gente tenta começar direto com o estudo. Já tentando louvor, mas como ninguém lá sabe tocar violão... Aí ficou uma coisa meio... Aí a gente põe no YouTube, no YouTube fica ruim demais. Aí a gente desistiu. Aí eu disse, não, deixa eu não de YouTube não. Vamos esperar alguém aprender a tocar violão quando voltar a ter as aulas. Acho melhor esperar. E aí a gente já parte direto pro estudo e aí a gente vai até umas 8 horas mais ou menos pra poder começar o lanche e acabar 8h30. Não acaba 8h30 porque eu tenho que ficar tentando expulsar eles de lá, eles não saem. Esse pós-GC eu tenho que tentar expulsar, eles não saem. Desculpa, irmã Vanilda, eu tento tirar eles, você sabe. Você sabe que toda vez eu tento tirar, mas assim, é difícil porque alguns dos pais ainda estão no GC e aí acaba sempre passando um pouquinho. Mas a gente tenta acabar sempre umas 9 horas no máximo, tá indo embora e é bem rápido. O estudo vai logo pro estudo, não tem muito antes não, só conversa mesmo. Não, legal. E até semana passada, né, eu tava conversando com a irmã Ivone e ela também apresentando um pouco da dinâmica lá do GC, né, e tal, algumas coisas que eles têm feito sobre essa forma, né, de organizar a reunião e é interessante realmente vocês agirem com essa leveza na organização, né? Porque não adianta a gente querer pegar aqui, né, estabelecer como se fosse um método de fazer o GC e querer aplicar isso no meio adolescente, no meio dos casais, no meio, sei lá, de jovens talvez mais maduros, né? Então, assim, fica difícil de ter um método que se aplique em todos, né? Então é interessante justamente essa questão de vocês terem, né, esse discernimento de saber, não, ó, poxa, igual você falou, vocês tentaram botar o louvor. Mas, cara, não estava fluindo, então, deixa o louvor para a igreja. Depois, se a gente quiser, gostou do louvor? Cara, depois coloca no celular, escuta em casa, faz seu tempo lá. Mas aqui na reunião vamos caminhar para outro sentido. Isso é legal, né? Porque vai do público ali, né? Vai do grupo que vocês têm. E você ali, né, estando à frente, percebendo isso junto com eles, é bem, bem interessante. Essa leveza, né, na organização. Isso é bom. Mas vocês gostam de música, né? Não, a gente só não sabe tocar mesmo. Não, então a gente tem que orar nesse sentido, né? Não, tava esperando o Jean entrar de férias e tal, aí o GC de vocês é depois, aí dá tempo dele ir no nosso tocar violão, entendeu? Verdade. Dá tempo dele ir no nosso tocar violão, aí depois o GC dele depois. Vou anotar isso também. Colocar o Jean na escala. Escala do louvor do GC. Escala do GC. Vamos montar uma escala do louvor do GC. O pessoal do GC que não tem ninguém que toque, a gente... O pessoal dos outros GCs empresta. É isso aí, pô. Mas legal. E em relação, assim, a essa questão da interação, né? Você já compartilhou até com uma experiência sua própria, né? Que
o GC fez bem para a sua interação, para a construção de amizade. E como você percebe isso com o pessoal lá que integra o seu GC? Você vê que os adolescentes têm conseguido, né? Olhando lá desde o início, quando você começou lá com um grupo menor, né? Esse grupo crescendo, você tem percebido eles tendo assim amizades, né, entre si? Você vê que o GC tem ajudado nesse sentido? Sim, eles são muito, muito amigos, né? Como eu falei, a maioria deles foi criado juntos, então já tem já veio um pouco amigo, né? Eles já vieram com uma relação de amizade bem forte. Mas a gente vê como eles estendem isso aos outros que estão chegando agora também, né? Não é uma parada assim fechada. Eu vejo eles se preocupando, como eu falei, mandar mensagem, saber por que não tá indo. Uma coisa que eles cuidando também de quem tá chegando agora. Deles mesmo entrarem em contato? Isso aí. Pô, legal, assim, legal. Tomar a iniciativa mesmo. Tipo, por que não tá vindo e tal? Manda mensagem, cadê você? Fulano, não vem e tal. Tipo assim, às vezes pessoas que realmente são novas na igreja, eles sempre mandam mensagem no grupo. Cadê você? Não vem hoje e tal. Eles mesmos tomam uma iniciativa e mandam mensagem, então eu vejo como eles expandem esse círculo de amizade, né? Não tenho medo de expandir. E é interessante também, né, como você está falando, essa percepção deles de ter uma responsabilidade, né? Porque o que muitas vezes eu enxergo na igreja, e digo igreja de uma forma geral mesmo, né, abrangente, pegando todos os públicos. Aqui acaba que a nossa conversa é mais direcionada ao público adolescente, porque o GC que hoje você está à frente é um GC de adolescente, né? Mas expandindo assim, né, essa reflexão para a igreja em si, a gente vê muito, às vezes, as pessoas tendo esse tipo de postura, né, de não assumir responsabilidade com o outro, sabe? De, sei lá, seja participando, vamos supor, participando dos cultos. A pessoa assim nem percebe quem não veio ou quem veio, né? Nem percebe se tem alguém ausente, às vezes até próximo a ela, se a pessoa foi no culto ou não foi, e simplesmente vai no culto, né? Tem aquele momento ali com Deus, né? Com a igreja, e sai e continua, né? Como se fosse mesmo só para ela estar participando dali. Só que quando na verdade nós deveríamos de fato, né? Por sermos crentes, por termos, né? Buscarmos essa semelhança de Cristo em nós, de termos essa responsabilidade com o outro. E é interessante você até trazendo isso, né? Porque a vida do GC, ela precisa disso, né? Não pode chegar e colocar, vamos supor, você hoje como líder ali do GC de adolescente. A responsabilidade não é sua de estar cuidando de todas as pessoas. Você tem a responsabilidade também, porque todo mundo tem a responsabilidade de se cuidar, né? Então é legal ver isso sendo praticado ali no GC, porque essa tem que ser uma verdade que a gente tem que levar, né? Seja para todos os GCs da nossa igreja, como para a própria igreja, né? Da nossa percepção, cara, de cuidado com o outro, né? A gente vê, tipo, se uma pessoa foi hoje na igreja, se não foi, o que aconteceu? Eu tiro isso até por mim mesmo, às vezes, sei lá, eu estou aqui na igreja e estou prestando atenção, tipo, domingo à noite, estou prestando atenção que o pastor Hugo está pregando porque tem que fazer o estudo depois. Aí estou ali naquela situação e tal. Só que, na verdade, às vezes até me desligo do que está acontecendo em volta, né? Das pessoas que estão ali participando, de talvez alguém que não pôde participar. E é importante a gente trazer essa responsabilidade para a gente, né? Porque a igreja não é da liderança, né? A igreja não é de um líder de GC. A igreja é de Jesus e nós estamos aqui como parte desse corpo, né? Nessa ajuda mútua, né? Nesse cuidado mútuo. Isso, cara, isso é extremamente relevante você ter colocado isso e bom, né, que vocês estejam fazendo isso. E é até interessante, é curioso, porque às vezes o adolescente, que a gente tem um olhar como, o adolescente, sei lá, foge de responsabilidade, ou então não tem tanta responsabilidade, mas na verdade tem, né, você vê, trazendo uma situação dessa, né, como que eles têm se despertado nesse sentido. Isso é muito bom ouvir esse retorno de vocês. Parabéns aí para os adolescentes, que certamente estão ouvindo e vendo esse podcast aqui com a Ana Carnina, para vocês estarem aí cuidando uns dos outros, que essa é a missão, cara, essa é a visão mesmo. Vocês estão, de parabéns. Mas é interessante justamente esse cuidado mútuo, né?
E trazendo um pouco mais, né, ali do GC, como que tem sido essa prática mesmo dessa aplicação do estudo? Vocês se atêm àquele estudo escrito? Vocês tentam fazer uma coisa mais voltada, né, à própria pregação? Como que geralmente faz? Ou então vai mudando? Não, então, normalmente a gente pega eu pego o estudo, né, e leio antes de ir, porque quando chega lá já tem uma ideia mais ou menos de como que vai conduzir. Só que eu pego mesmo como uma forma de direcionamento, sabe? Às vezes leio uma partezinha ou outra e tal, mas não lê ele todo e analisa. Ah, legal. Lê ali e aí usa aquilo para tirar as perguntas. Pra gente fazer mesmo um bate-papo com aquilo ali como uma direção, mas não, tipo, como não é um roteiro, tipo, sendo interpretado. É mais um roteiro que você vai só direcionando mesmo. Não é uma parada lida, uma parada... Então você vai procurando chamar a participação deles para o estudo, né? Para o tema que está ali sendo abordado, né? Isso é legal. Justamente para ter essa participação, né? A ideia não é uma parada que você vai só ver ali como é que tá e analisar o que você quis dizer ali no estudo, ou o que o quis dizer na mensagem, mas ver como eles entendem aquele assunto, né? Entendi. É trazer deles para poder passar a forma como tá ali. Legal. É porque isso é legal, essa forma como você conduz, justamente porque evita ter essa reaplicação da mesma mensagem, né? Porque senão, se a gente se deixar levar, né, nesse sentido, daqui a pouco a gente está assim, trazendo para a pessoa, né, aquele que está seguindo tudo certinho ali conforme a gente oferece, né, a gente acaba gerando na pessoa tipo assim, um terceiro contato com a mesma mensagem. Porque já tem a mensagem no domingo de noite, né? Que o próprio pastor Hugo vem e, né, prega essa mensagem. Então a pessoa já recebe ali. Então ela já tem uma ideia do que vai ser tratado no GC, porque o GC se baseia na mensagem. E aí, segundo, a gente libera, né? E até os participantes têm contato a esse estudo mesmo, para poder justamente eles revisitarem, né, aquilo que foi aplicado no sermão. E ainda tem um podcast que o pastor Hugo faz, né, mais sintetizado da própria mensagem. Então, assim, uma série de conteúdos são colocados para o participante do GC ter um contato, se lembrar de tudo que foi ali colocado na mensagem. E aí, se a gente chegar, né, como líder, na hora do GC, e a gente simplesmente ler, né, ou seguir aquele estudo na íntegra, a gente acaba fazendo, tipo assim, de novo, a gente vai estar falando sobre as mesmas coisas e do mesmo jeito, e novamente, apenas você vai ter uma pessoa ativa falando e os outros ouvindo. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer justamente isso que você tem procurado fazer, que todo esse material que a gente fornece antes é simplesmente para a pessoa se conectar com aquela mensagem que foi passada. E aí, no momento do GC, é a hora dela passar, dela botar para fora aquilo que ela conseguiu interpretar, né, das percepções dela. Então, é legal você fazer esses starts com eles, né? Você chegar, você não se atentar necessariamente ao estudo. Vamos ver aqui. Introdução. Lê para mim a introdução. Aí, sei lá o quê? Ponto 1. Ponto 1. Disso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí, explicar o ponto 1. Aí, ponto 2. Aí, a mesma coisa. Ponto 3. Agora a conclusão. Aí, acabou. Aí, cara, mais um momento que a pessoa chegou no ambiente de igreja e ela teve que ficar calada ouvindo. Só que, na verdade, né, uma das propostas que a gente tem no GC é das pessoas conseguirem realizar esse aprendizado também em conjunto, né? E para isso, não é só o líder que tem algo para ensinar ao liderado, né? O orientador tem algo a ensinar àquele que está sendo discipulado. Mas ao contrário também, né? A gente precisa acreditar nisso e é legal você fazer essa dinâmica, né? Então, eles acabam participando porque você tem também esse direcionamento dessas perguntas, né? Justamente para dar um start, né? A ideia de perguntas é
foi até Hugo sempre traz, né, quando ele está à frente, e é uma coisa que dá muito certo, porque a pessoa, a parada flui, não flui como uma coisa, como se fosse uma pregação, que não é a ideia do GC, né, como você falou. Sim. Também não é a ideia de ser uma aula, uma aula do tipo, só de você expor mesmo, né, mas a ideia é de ser um momento interativo, né, um momento que as pessoas possam falar, porque a gente precisa ouvir, mas a gente também precisa falar o que a gente está pensando, né? Isso faz parte da interação, né? Da comunhão. Uhum. E aí você ter esse momento aberto que a pessoa possa se abrir, que eles possam poder dizer o que eles entendem e como eles veem. A gente vê como é importante, como faz diferença, e é importante que eles tenham esse momento em que eles possam falar, né? Principalmente adolescente que tem pouca chance de falar, né? Sim, verdade. Eles têm pouca chance de falar, às vezes na escola, porque é sempre o professor que está falando. Então acho que é importante a gente dar um momento que eles possam dizer também como o que eles entendem, como que eles se sentem. E aí eu acho que o GC se encaixa bem nesse momento, que eles possam ter esse espaço mais aberto. Não, e esse ponto que você tocou, ele realmente, eu estou pensando aqui, ele é bem relevante, cara. Porque, né, assim, a gente vai botar ficando mais experiente, né, substituir o envelhecendo, esse gerúndio triste, mas a gente vai ficando mais experiente e a gente começa, assim, de uma certa forma, olhar para aqueles que são mais novos e assim, fulano, qual é a opinião de fulano? Poxa, é relevante? Poxa, o que ele viveu? A gente começa a julgar, né, a experiência daquele que talvez teve um menor tempo, né, de vida até então. Só que, na verdade, é igual você colocou, tipo, todo o ambiente, praticamente, que o adolescente, ou até a criança, né, se a gente pensar, todo o ambiente que ela está, é como se ela estivesse ali submissa, né, a pessoas que estão ali passando alguma coisa para ela. Só que qual é a hora que ela tem para falar, né? Quando que a opinião dela vai ser relevante para alguma coisa? E bem legal você trazer isso, né, essa importância desse espaço do GC para o público adolescente, justamente para ser um momento em que ele assume, né, que ele sobe ali no palanquezinho e consegue falar também aquilo que ele está pensando, né, falar, talvez trazer as questões dele, porque senão ele vai ficar só como ali um constante, né, receptor de mensagens. E o que ele vai fazer com tudo isso, né? Talvez ele use, talvez não, mas será que ninguém vai ouvir ele? E ele tem boca. Então, Deus botou uma boca nele. Então, a gente precisa, né, ouvir também. Bem legal você ter tocado nesse assunto, porque isso aí é bem interessante mesmo, cara. Porque é um momento, né? É um momento da opinião deles, é um momento que eles têm para abrir o coração, para falar, para dizer, eu penso isso, não, eu penso aquilo. E é legal você estar trazendo isso no GC. E assim, a gente pensa em trazer isso não só no momento de estudo, mas assim, tudo que vai ser decidido no GC para eles poderem sentir que eles também fazem parte daquilo ali, né? Porque é muito fácil só levar alguma coisa pronta e falar, vai ser assim. Mas, tipo, pensar em, o que a gente vai fazer, por exemplo, mês que vem, quando for na nossa próxima confraternização, o que a gente vai comer semana que vem, o que vocês acham disso. Então, é um momento que eu tento formar para eles poderem realmente falar o que eles pensam, né? Para eles terem um momento de poder se abrir. Não, isso é muito bom mesmo, você trabalhar isso com eles, porque de justamente gerar esse momento deles poderem colocar assim para fora, né, o que eles estão pensando e tal. De exercer esse poder da fala, né? Senão a gente acaba sendo criado num sentido em que a gente não fala, a gente não expressa opinião. Aí a gente acaba se tornando depois, né, futuramente, um participante, seja na sociedade, no trabalho, na própria igreja, como alguém que sem posição, alguém sem crítica, sem fala. E isso não é saudável, né, para nossa interação, para o nosso convívio social. A gente precisa, né, saber, né, expressar aquilo que a gente sente, que a gente pensa. Isso faz bem, é saudável, né? Até melhora a forma da gente se relacionar com o outro. Porque se o outro sabe o que a gente está pensando, né, a gente colocou isso através da nossa fala, o outro vai saber, né, como lidar com aquela situação,
não vai partir apenas de um achismo, de um ponto de vista dele. Bem legal mesmo, gostei demais, né? Da forma como o Espírito Santo, eu creio que tem capacitado você, né, à frente desse GC. Bom demais. E sobre essa questão de interação, assim, nesse sentido mais extra-GC, igual você colocou, você procura, junto com eles, né, de tempos, assim, fazer alguma coisa, sei lá, algum programa externo? Como é que funciona? Porque o adolescente gosta mais de se locomover, né? Ele é mais móvel. A gente tenta todo mês fazer alguma coisa diferente, né? De vez em quando a gente tem que lembrar eles que a gente não sabe dirigir. A gente não dirige. Isso é interessante. Aí precisa dar uma freada. Até onde a gente vai? Não, um pouco menos. Porque a gente não consegue chegar até ali. Senão se empolga. Senão se empolga. Mas a gente foi pra Itacoatiara, aí quando não dá pra sair, a gente vai lá pra casa, bota um filme. Maneiro. Faz trilha, tenta realmente sair, fazer alguma coisa diferente, fazer alguma coisa que gere comunhão, né? Que não só seja Sim. estudo e igreja, mas que a gente saia desse ambiente para mostrar que todas as áreas da nossa vida podem estar em conjunto, né? A gente não precisa ser uma coisa... Não, isso é fundamental. E até, né, faz com que essas amizades que são geradas ali se tornem mais sólidas. Porque não são amizades assim, que seguem uma determinada, sei lá, participação sua. Eu faço parte da igreja, tenho meus amigos da igreja. Aí, sei lá, eu estudo, tenho meus amigos da escola. E aí fica uma coisa assim, né, departamentalizada e tal. Quando na verdade, né, são amizades, né? Nós cremos que as amizades que nós temos na igreja não são simplesmente amizades, né? A gente tem ali essa irmandade, a gente se considera como filhos de Deus, a gente entra para a família de Deus. Então olha só agora como é que é a vivência, né? Agora a gente não tem mais amigo, a gente tem irmão. E não é irmão só, né, de uma nomenclatura, é irmão mesmo, a gente nasceu de novo, agora nosso pai se chama Deus, né? E a gente vive, segundo o Espírito Santo, unido nessa família. E então assim, não pode se limitar ao ambiente de igreja, né? O ambiente de igreja muitas vezes vai soar só como aquela reunião de domingo, né? Às vezes um GC, mas é interessante justamente a gente trazer isso, né? Extrapolar esse ambiente para que eles tenham essa percepção, né? Cara, a gente precisa se cuidar até fora daqui. Se é para subir no costão, vamos subir no costão então. E vocês conseguiram subir no costão naquele feriado? Conseguimos. Até lá em cima mesmo? Conseguiu. Uhum. Que isso? Teve alguns percalços no caminho, mas no final todo mundo chegou lá em cima. É o que importa. É isso aí. Subimos e descemos todos inteiros. Tirou uma fotinha lá em cima. Tirou uma fotinha. Isso aí. Falei pra Deus, eu só vou falar que deu tudo certo quando tiver todo mundo lá embaixo, quietinho, entendeu? Quando tiver todo mundo em casa, eu falei, não, então deu certo. Enquanto isso, eu tô aqui tenso. Mas legal. Agora sim, deu tudo certo, graças a Deus. Todo mundo voltou, já participou de outras reuniões. Todo mundo subiu, desceu. Isso aí, testemunho, né? Testemunho, superação. A Gabi tem um testemunho pra contar, qualquer dia vamos trazer ela aqui. Ela passou por umas boas dificuldades, mas no final deu tudo certo. Vamos saber disso, vou avaliar essa situação. Mas o importante é que no final deu certo. Legal. Ana, obrigado por você ter vindo, como eu falei, né, no início, você ter se cedido um pouco do seu tempo, né, dos seus afazeres para estar compartilhando, né, com a vida da nossa igreja, aquilo que tem acontecido, né, com vocês ali no GC dos Adolescentes e compartilhar com a gente, né, como foi bom você passando tantas coisas assim, realmente, coisas às vezes que eu nem tinha pensado, até como a própria questão, né, do momento de fala do adolescente. Isso é extremamente relevante, né? E, assim, certamente, né, pelo menos você me abençoou de estar aqui e compartilhar, né, aquilo que você tem vivido. E eu acredito que também que abençoou muito o pessoal que está ouvindo a gente aí, porque foi benção. E para encerrar, eu queria que você desse uma palavra, né, todo mundo que está ouvindo ou vendo, né, a gente, uma palavra voltada para essa questão do GC, sobre essa importância. Você tem um tempinho para poder você fazer isso. Então, a mensagem é: participe de um GC. Essa é a mensagem. Não, tô brincando. Mas, não, é brincadeira, mas é sério. Participe de um GC mesmo. Essa parte
Brincadeira, mas é sério. É um momento muito importante na nossa igreja, com certeza vai ser um momento muito maneiro para vocês, vai ser um momento de você ver pessoas, às vezes, que você não consegue ver, porque tem 2 cultos, por exemplo, esse dia eu tava falando, pô, muito tempo que eu não vejo Dani, mas é porque Dani vem no culto de 5 horas, eu venho no de 7, pô, que hora que vê Dani? No GC, entendeu? Eu não sou no GC de Dani, vejo Dani no domingo de manhã tem culto, mas é um momento que você vê as pessoas que você às vezes não veria, é um momento de você realmente estar em comunhão e de crescimento, né? Com certeza o grupo de crescimento não é um nome que está ali à toa. Amém, amém. E você, né, que pôde participar com a gente aqui, pôde acompanhar, espero que tenha abençoado sua vida grandiosamente. Esse tempo que a gente passou aqui, né, as contribuições de Ana Carlinda, que venham trazer, assim, de fato, esse direcionamento, né, esse acréscimo à nossa experiência com Deus, à nossa vida e a esse momento também de GC. E eu queria convidar você também, que por acaso você não participa de um GC ainda, que você esteja, né, você pode me procurar, né, ou procurar alguém da igreja que você tenha talvez mais intimidade, que a gente vai estar assim viabilizando sua participação de um GC. Então, sabe, isso, como a Ana Carlinda compartilhou aqui, é um momento muito importante, né, que a gente está vivendo como igreja, uma visão que o pastor Hugo tem assim aplicado no nosso meio, porque ele acredita nisso e a gente tem visto de fato bons frutos vindo, né, dessa visão. Então, a gente está esperando muito que você participe. E também, se por acaso você tem algum GC que você já viu que existe, né, às vezes de alguma liderança que você tem mais intimidade, você queira participar daquela liderança, já pode, né, falar com a gente, falar, poxa, eu gostaria de participar do GC tal, e a gente vai viabilizar isso, né, da melhor maneira possível. Amém? Então, muito obrigado por você ter ficado com a gente aqui até o final. Deus abençoe sua vida grandiosamente e um grande abraço.